Queridos, só para contextualizar aqui para aqueles amados irmãos, amigos ou visitantes que estão aqui pela primeira vez hoje, para que não aconteça com você igual aconteceu ao longo da Copa Mundial de Clubes, que você ligou a sua televisão para ver aquele jogo maravilhoso e você foi no banheiro, quando você voltou já estava 3-0. Você não sabe de onde começou, quem deu o primeiro chute, nem quem, enfim. Eu vou contextualizar você. Nós estamos estudando, fazendo uma exposição bem seletiva dessa carta de 1 Tessalonicenses. Nós já pregamos aqui inúmeros sermões nela aos domingos à noite. E nós falamos aqui até agora que essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo aproximadamente no ano 50 depois de Cristo, da cidade de Corinto. Paulo teve uma experiência nesse lugar chamado Tessalônica. Você encontra essa experiência no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Ele teve uma passagem muito rápida por essa cidade. Ao chegar lá, ele pregou o evangelho, mas ele foi rapidamente colocado para fora dessa cidade. Saindo de Tessalônica, ele foi para a cidade vizinha chamada Bereia. Ali em Bereia, os perseguidores e opositores continuaram a ir até essa cidade. E ele, de Bereia, ele foi até Atenas, que era a próxima cidade. Em Atenas ele parou, respirou, estava ele, Paulo, ele, Silas e Timóteo. E ele pediu gentilmente que Timóteo pudesse voltar a Tessalônica. Porque como a passagem foi muito rápida, Paulo entendeu que precisava saber como essas pessoas ficaram. Como é que tinha sido depois que ele saiu? Porque Paulo sabia que ele não deixou apenas a palavra do evangelho, mas ele deixou opositores lá também. E as mesmas pessoas que colocaram ele para fora, agora perseguiriam e se colocariam contra aqueles que ficaram. Então Timóteo volta até Tessalônica e ouve aquelas pessoas, vê como eles estão. E ali pelo ano de 50, então, quando Paulo sai de Atenas e vai para a cidade de Corinto, lá, junto com Silas, ele recebe Timóteo de volta. E Timóteo, então, dá o relatório do que ele viu e ouviu depois que o apóstolo Paulo saiu. E ali, Paulo, então, tem um desejo muito grande de voltar a Tessalônica, mas ele não faz isso imediatamente. Então, ele nutre um desejo afetivo por essas pessoas. Ele não quis só passar por lá, ele queria voltar. E uma coisa que a gente vem falando aqui durante todas essas exposições que nós temos feito, que não basta apenas você trazer uma pessoa à igreja, você precisa acompanhar ela. E é isso que Paulo estava tentando fazer, um processo de discipulado. Mas ele não voltou imediatamente. Mas além de nutrir o desejo afetivo, Paulo sabia que muitas dúvidas haviam ficado, e Timóteo diz isso para ele. Então, a partir das dúvidas que ainda haviam, a partir daquilo que ainda faltava para a construção da fé dessas pessoas, é que Paulo pega a sua pena, o seu papiro, e escreve essa carta para essa igreja. Então, o capítulo 3, verso 10 dessa carta, resume muito bem a mentalidade de Paulo e o coração de Paulo nessa questão do porquê e o que ele quer fazer, o que ele pretende fazer com essa carta. Coloca para nós aí, filhão. 3:10, 1 Tessalonicenses 3:10. Olha o que diz. 1 Tessalonicenses 3:10. Noite e dia, disse Paulo, nós oramos intensamente. Quem está orando? Ele, Silas e Timóteo. Talvez mais gente, né? E ele diz, nós oramos intensamente para que nós possamos vê-los. É o desejo afetivo. Ele quer voltar lá. Ele quer estar com essa gente. E ao voltar, Paulo gostaria de fazer o quê? Suprir o que falta à fé. Como ele não voltou imediatamente, ele escreve essa carta, e um dos objetivos dessa carta é justamente suprir o que faltava à fé. E a partir do capítulo 4, então, ele entra mais especificamente nisso. Os 3 primeiros capítulos, ele fala muito da gratidão, dos seus desejos afetivos, do amor pela igreja, mas a partir do capítulo 4... é que ele vai começar, de fato, a dizer para a igreja, olha, eu quero tirar algumas dúvidas de vocês, eu quero acrescentar algumas coisas à fé de vocês. Nós estamos, no capítulo 5, versos 19 a 22, nós estamos no encerramento da carta, na última sessão da carta. Sabe quando a Bíblia diz assim, nós estamos nos últimos dias? Então, os últimos dias...
né, parafraseando, né, fazendo um paralelo, começou no verso 12. E as últimas horas é onde a gente está. Ok? Então nós estamos na última parte, a última sessão dessa carta, uma sessão de despedida. E nessa sessão de despedida, Paulo continua fazendo a mesma coisa, passando para eles a mentalidade da igreja primitiva. Uma mentalidade que foi sendo construída desde que houve ali o movimento do Pentecostes, que a igreja começa a sair dos arredores de Jerusalém, tem o seu ponto de culminância no capítulo 15 de Atos, quando é o primeiro concílio da igreja, onde vai se determinar algumas coisas que é peculiar do cristianismo. O cristianismo começa a se descolar do judaísmo. Então, tudo isso agora é passado para essa igreja. Inclusive, quando Paulo sai da igreja de Antioquia, no capítulo 15 de Atos, depois do concílio, ele vai passando nas igrejas justamente para dar o relatório do que aconteceu. Então, ali vai se formando a mentalidade da igreja primitiva. O que é que nós ensinamos? O que é que nós cremos? Como que nós vamos dizer assim, nos organizamos como pessoas? Como deve ser a nossa família? Como deve ser um homem crente, um pai crente, uma mulher crente, um filho crente? Todas essas coisas você vai encontrar nas páginas do Novo Testamento, porque são orientações que foram sendo construídas a partir do evangelho que vai sendo revelado às pessoas. Então, entrando aí no verso 12 do capítulo 5, que são, na verdade, a última sessão, nós dividimos ela da seguinte forma. Dos versos 12 ao verso 13, a gente falou do respeito aos líderes. Do verso 14, nós falamos do ministério da igreja. O verso 15, nós falamos de não se retribuir o mal com o mal. No verso 16 a 18, nós falamos um pouco sobre a dinâmica da vida cristã, que foi domingo passado à noite, quando nós falamos de gratidão, alegria, contentamento, né? E terminamos cantando aquela música maravilhosa e com uma alegria muito grande. Eu não sei quanto a você, mas eu saí daqui domingo vibrando de alegria com tudo que nós vivemos aqui, né? Dos versos 19 a 22, que é o que nós acabamos de ler agora, nós vamos falar do lugar da profecia na igreja. Eu estou até preocupado com isso, porque hoje de manhã já cantaram Espírito, Espírito desce como fogo. Agora cantaram uma música pentecostal aqui também, pelo menos falaram para mim que era, né? E aí vão pensar que eu sou um pastor pentecostal. Eu não sou, sou pastor batista, tá, irmãos? E bem batista. E depois nós vamos terminar a carta, no próximo final de semana, provavelmente, com as saudações finais. Então, hoje nós vamos abordar o tema da profecia na igreja, tá? E eu vou dar a explicação sobre o texto e no final, então, a gente faz aquela aplicação para a nossa vida, né? Falar de profecia na igreja certamente é um tema muito polêmico, principalmente nos dias de hoje, né? E para isso eu gostaria até a nível de introdução de ressaltar algumas questões muito importantes sobre esse tema, principalmente os polos que existem quando nós falamos de profecia na igreja. Muito se tem, por exemplo, banalizado a profecia. Profecia virou uma coisa que ficou banalizada. Já não é de hoje, já é de anos e anos e anos. E nós, batistas, temos um cuidado muito grande com isso. Aliás, os batistas, às vezes, eles têm uma visão, nós, batistas, temos uma visão de um cuidado, às vezes, até excessivo. A gente tem medo de usar crucifixo porque vão pensar que você é católico. Tem medo de falar no Espírito Santo porque vão pensar que você é pentecostal. Tem medo de falar a palavra célula porque vai pensar que você é do G12. Lembram disso? Não sei se só os antigos lembram do movimento do G12, né? Então, a gente toma muito cuidado com isso, mas a verdade é que houve uma banalização. Por outro lado, essa banalização contribui por um outro polo, que é o polo do ceticismo, que é um polo também a ser evitado pela igreja. Nós não podemos simplesmente colocar um negacionismo, né? Sermos totalmente céticos em relação ao movimento de Deus na igreja. Nós não podemos negar a existência da profecia. Esse negacionismo, ele é perigoso para a igreja. Nós corremos o risco de negar toda e qualquer ação do Espírito que seja fora dos nossos padrões, não é? Nós temos um padrão que nós entendemos. É assim que Deus age. É assim que o Espírito age. E isso é muito perigoso, porque nós estamos lidando com aquele que é indizível. Nós estamos lidando com um Deus que é livre,
com um Deus que está muito acima da nossa realidade, da nossa forma de pensar. Então nós temos que tratar essas coisas com muito cuidado. Outra questão diz respeito à realidade da profecia no Novo Testamento e da nossa realidade em relação à profecia. Aquelas pessoas, o apóstolo Paulo, Silas, Timóteo, os crentes da igreja de Tessalônica, eles não dispunham dos escritos sagrados do Novo Testamento como nós temos hoje. Isso não era uma realidade para essas pessoas. Pastor, qual era a Bíblia dessas pessoas? Provavelmente, aqueles judeus ali mais da Palestina, pode ser que muito do que eles liam é o que nós conhecemos como Bíblia hebraica, que é a versão hebraica do Antigo Testamento. Mas tinha uma outra versão que era muito famosa, muito conhecida, que é a Septuaginta, que foi uma versão encomendada pelo rei Ptolomeu II na era, logo depois da morte de Alexandre o Grande, quando o reino de Alexandre foi dividido em 4 partes. Então, nós tivemos 2 delas que ficaram muito diretamente ligados à região da Palestina, que são os Ptolomeus e os Seleucidas. Então, lá, os Ptolomeus eram aqueles que governavam a região do Egito, onde tinha uma cidade chamada Alexandria, que ficou conhecida ali, uma famosa biblioteca chamada Biblioteca de Alexandria. E nessa biblioteca faltava um exemplar dos escritos sagrados dos judeus. Então, Ptolomeu encomendou aí uma versão que foi produzida por 70 rabinos, 70, 72 rabinos. Você vai encontrar os 2 números na literatura. Essa tradução da Bíblia hebraica para o grego ficou conhecido como a Septuaginta, que provavelmente era a versão mais lida, era a Bíblia mais lida na época do Novo Testamento. Então era isso que eles tinham como Bíblia, era a revelação que eles tinham, eram as profecias que eles tinham. Então eles contavam com essas profecias e contavam também com profetas que haviam entre eles. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais na frente. Hoje, pela graça de Deus, nós temos uma revelação completa. A Bíblia é a revelação completa de Deus para a sua vida. Você, teoricamente, não precisa de absolutamente nada mais. O grande problema, talvez, que você tenha é a dificuldade de ler. Não é verdade? A gente, o brasileiro, principalmente, não é de muito boa leitura. Mas se você for... mínimo de leitura que você fizer da palavra de Deus, você vai ver que ela tem tudo que você precisa a nível de revelação. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, ela é útil para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que a Bíblia está me dizendo nesse texto? Ela está me dizendo que ela se basta, que nós já encontramos tudo aqui. Entretanto, a gente não deve excluir a possibilidade, ainda hoje, de Deus levantar pessoas caso haja necessária para falar à igreja. Isso é um fato, a gente também não pode pegar isso e varrer para debaixo do tapete. A gente, no geral, a gente pensa que havia profetas apenas no Antigo Testamento. A gente vai lá no Antigo Testamento, está recheado de profetas, né? A gente não sabe de onde eles vêm, a gente não sabe direito para onde eles vão, a gente só sabe que eles são levantados por Deus, e quando eles são levantados por Deus no Antigo Testamento, é porque está havendo um momento crítico. Então eles são levantados para denunciar o pecado, para denunciar questões ali do povo de Israel em relação à sua relação com Deus. Mas se você for lá no Novo Testamento, por exemplo, em Lucas capítulo 2, você vai encontrar a profetisa Ana. Se você for lá em Atos capítulo 11, você vai encontrar um homem chamado Ágabo, que também era tido e reconhecido pela igreja como profeta. Lá no capítulo 21 de Atos, versos 8 e 9, muito interessante, você vai ver que aquele evangelista chamado Filipe, que ficou muito famoso no capítulo 8 de Atos, ele tinha 4 filhas, e as 4 filhas dele eram profetisas. No rol de dons espirituais, tanto de 1 Coríntios 12,
quanto de Efésios 4, nós temos a presença da profecia como sendo um dom do Espírito para a igreja. Então a gente não pode negar isso ou simplesmente varrer isso para debaixo do tapete. Nós temos que lidar com isso de uma forma bíblica e espiritual. Então, tanto lá como hoje aqui, não é? Assim como havia a profecia verdadeira, haviam também os falsos profetas. E é interessante que quando Paulo vai escrever a sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versos 1 e 2, olha só o que ele faz. Ele faz um alerta para a igreja. Ele diz: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, temas tratados, né, na primeira carta, a gente viu isso, nós rogamos a vocês que vocês não se deixem abalar e não se deixem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Esse texto da segunda carta, ele dá para a gente uma pista sobre o que poderia estar acontecendo aqui no capítulo 5, verso 19 a 22, do porquê que Paulo escreveu essas coisas a respeito da profecia. É possível aqui que houvesse alguém que profetizava a respeito da volta de Cristo, como nós temos até hoje. Se você olhar aí nos anais da história, você vai ver que teve gente que se levantou na história dizendo o dia que Jesus ia voltar, e não voltou. Nós citamos aqui, quando eu fui falar da volta de Cristo no capítulo 5 ou 4, capítulo 18 aqui, quando nós passamos por esse tema, eu trouxe acho que 2, 3 ou 4 exemplos de pessoas na história, né, que são líderes de religiões conhecidas até hoje, denominações conhecidas até hoje no nosso Brasil, que profetizaram a volta de Jesus, e isso não aconteceu, como foi o caso de Ellen White, líder do Adventismo, como foi o caso do líder dos Testemunhos de Jeová, que profetizaram a volta de Jesus, isso não se cumpriu. Então é possível que houvesse já naquele tempo gente dizendo: olha, Jesus já voltou, Jesus vai voltar tal dia. E talvez parte da igreja apoiava isso. Eu não sei se você já viveu numa igreja assim, que tem essa dificuldade com profecia. Tem uma ala da igreja que não sei o que, e o outro não é. Então estava havendo esse burburinho. Tinha gente que apoiava e tinha gente que não apoiava. E talvez por essa razão, antes de falar da profecia, Paulo vai tratar, e a gente viu isso aqui, sobre a volta de Jesus. E quando ele trata sobre a volta de Jesus, ele deixa claro duas coisas muito importantes. Primeiro, a volta de Jesus é imprevisível. E a volta de Jesus será repentina. Então não tem profecia para isso. Qualquer coisa que venha nessa direção vai criar confusão na igreja, vai fazer um mal ao corpo de Cristo. E para resolver, então, essa tensão a respeito de falsos profetas, de profecia da igreja, o que é certo, o que é errado, Paulo vai dar 4 ordens à igreja. 2 dessas ordens, presta atenção, são negativas. Ou seja, ele está dizendo sobre aquilo que nós não devemos fazer. E 2 dessas ordens são positivas, ou seja, ele está nos ensinando sobre aquilo que nós devemos fazer quando o assunto é uma profecia, certo? Qual é o objetivo de Paulo aqui quando ele dá essas ordens? Ele quer proteger a igreja de lá, e a nossa também, e os crentes de um modo geral também, não é? Dos males das falsas profecias e, ao mesmo tempo, manter viva a chama e o mover do Espírito de Jesus dentro da igreja. Então, veja bem, ele quer proteger contra a falsa profecia, mas ele sabe muito bem que a gente não pode pegar o mover do Espírito, a orientação do Espírito e a direção do Espírito simplesmente varrer para debaixo do tapete, porque isso não faria nenhum sentido. Então, ele vai dar aí algumas ordens, e a primeira delas está no verso 19, ele vai dizer: não apaguem o Espírito. Ok? A gente vai falar muito de verbo aqui. Paulo usa nesses versículos, 4 versículos, ele usa verbos muito fortes. E um deles é esse que é traduzido para nós, que é o verbo apagar. Esse verbo era usado na época do apóstolo Paulo de uma maneira muito específica: apagar incêndio. Esse era o objetivo. Não era apagar uma coisa que foi escrita, não era deletar uma coisa que está sendo escrita no computador,
mas é de fato apagar um incêndio. Então, teoricamente, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: cuidado para que vocês não façam cessar, para que vocês não apaguem a direção do Espírito na igreja de vocês. Não façam isso, é como se Paulo estivesse dizendo isso. Ou seja, a gente não deve, com o nosso excesso de zelo ou ceticismo, extinguir o movimento do Espírito na igreja como quem pega um balde de água e você tem uma fogueira, né? E você quer apagar aquela sua churrasqueira que você usa. Eu já fiz muito isso, tacar balde de água na churrasqueira. Não faz isso, né, gente? Estraga a churrasqueira. E é um risco, né? Mas tem gente que pega um balde d'água, tem uma fogueira e joga dentro da água. É essa a analogia que Paulo está fazendo. Não pega um balde de água e apaga o fogo do Espírito. A gente não pode fazer isso, porque o Espírito é livre. E se ele achar necessário revelar a vontade de Deus à igreja através de um profeta, ele pode fazer isso. Mas o Espírito é livre, mas ele age dentro de uma lógica. Ele também não sai por aí agindo de qualquer jeito. E como eu disse antes, diferentemente dessas pessoas, nós temos as Escrituras. E, no geral, não há nenhuma necessidade de a gente receber uma profecia vinda de um homem quando nós temos já uma revelação completa nas nossas mãos. A Bíblia tem tudo que você precisa da parte de Deus para a sua vida. Não tem nada que você tenha necessidade de buscar fora dela. Então não há nada mais fidedigno do que as Escrituras. Ela é a profecia mais segura, porque nela não há erro. Tinha um professor no seminário, ele contava uma história verdadeira, de que um dia ele estava no ponto do ônibus, lá no Rio de Janeiro, e os pontos de ônibus, hoje eu não sei como é que está, que eu estou 20 anos fora do Rio, né? Mas era muito comum, domingo, era 11 horas da... 11 horas não, desculpa, 11 horas é muito cedo ainda, meio-dia, e 9h30 da noite você passa nos pontos de ônibus, está cheio de crente. Esse ponto de ônibus lotado de crente, bando de crente, aquela ovelhada assim de crente, muita gente. E ele disse que um dia estava num ponto, tinha um rapazinho triste do lado dele, e ele conversando com o rapaz estava vindo de uma igreja, o rapaz estava triste que tinha recebido uma profecia. E essa profecia dizia que uma mulher virou para ele, uma profeta, disse para ele lá na igreja dele, que o relacionamento dele com a moça não ia dar certo, né? E aí da conversa lá ele descobriu que a profeta era tia do rapaz que ela queria encaixar com a moça, entendeu? E meteu essa para cima do rapaz. Profecia bíblica não tem erro. Ainda que alguém se levante em nome de Deus para falar qualquer coisa, isso tem que passar no crivo bíblico. Então, para que a gente entenda a primeira ordem de Paulo, não apaguem o fogo do Espírito, no que tange a isso, ele dá uma segunda ordem de reforço. Uma segunda ordem que diz que eu não devo fazer. E ele vai dizer, não tratem com desprezo as profecias. Está aí no verso 20. Tá? Então, provavelmente havia um grupo na igreja que dava bastante atenção às profecias, gostava do negócio. Eu me lembro uma vez que eu fui num culto bem pentecostal, irmão, esse culto assim... Sabe aquele culto que acontece segunda-feira, 3 horas da tarde, na casa da irmã Ana? E eu fui. Salinha, já contei isso para vocês aqui, a sala do apartamento era do tamanho desse aquário aqui. 2 caixas de som, uma do lado da outra. Eu fiquei sabendo até que acabou, que a vizinhança reclamou muito do som. Não é? E tinha um colega comigo, e na hora do final do culto, eu era novo convertido. E eu ali naquele movimento, ele tinha me arrastado para ali, no final do culto, né, houve uma pessoa que começou a falar como se fosse umas profecias, e ela falou umas coisas para mim que eu não me lembro direito, mas não falou nada para esse colega meu. Nossa, ele ficou muito frustrado. Ele ficou numa frustração porque ele foi para lá por aquele momento. Ele não foi pelo culto, ele não foi pela adoração, ele não foi pela palavra, que também não dava para entender nada, ele não foi por nada disso, ele foi por aquele momento que alguém ia dizer alguma coisa sobre o futuro dele. E isso não aconteceu e ele ficou muito chateado. Então, Paulo vai dizer assim, olha, não trate com desprezo as profecias, porque havia provavelmente um grupo que dava bastante atenção. E eram pessoas que criam, talvez, então, que Deus havia concedido esse dom àquela igreja. Mas havia também um grupo que desprezava. E desprezava completamente as profecias, sem nem mesmo testar a consistência delas.
A gente sabe, irmãos, que há muita coisa estranha quando o assunto é profecia, mas a gente não deve tratar tudo com desprezo, não é? Principalmente as profecias bíblicas. Pastor, é possível tratar uma profecia bíblica com desprezo? Sim. No que se refere, por exemplo, à volta de Jesus, a gente não sabe o dia, mas a gente também não sabe a hora, mas a gente sabe que Jesus está às portas. A gente sabe disso pelos sinais que nós vemos na Bíblia. E quando a gente compara esses sinais com a realidade do mundo hoje, a gente começa a entender que realmente nós estamos nos últimos dias e já entrando nas últimas horas. Ou seja, se você for pensar na história da redenção, não está faltando mais nada. Não tem mais nada para acontecer a não ser Jesus voltar e os sinais que envolvem a volta de Jesus. Mas olha, já veio, já houve morte na cruz, já ressuscitou, o tempo está correndo. O único grande momento agora que nós esperamos, que a igreja espera, é aquilo que Paulo fala nos capítulos 4, verso 18, até o capítulo 5, verso 11, que é aquele momento onde salvos e Cristo se encontrarão e viverão eternamente com ele. Esse é o grande acontecimento que os crentes esperam. Eles vivem por isso, eles creem nisso, eles esperam ardentemente por isso, eles trabalham para isso. É isso que arde o nosso coração. Então, essas coisas já estão ocorrendo. Sabendo disso e levando essa profecia bíblica a sério, a pergunta é: como que nós devemos viver? Nós devemos viver de maneira genuína, como crentes genuínos, até que Jesus volte, fazendo a sua obra com alegria no coração, com oração, com muita gratidão no coração. É assim que a gente precisa viver até a volta de Cristo. Quando você vive dissolutamente, voltado para você mesmo, seu interesse pessoal, sem levar em conta a urgência do evangelho para o mundo, é o mesmo que desprezar uma profecia bíblica. Porque você tem aquilo ali revelado para você, mas você vive de uma maneira contrária àquilo ali. É como se você estivesse desprezando aquela verdade bíblica. Então, e aí Paulo, então, dito isso, que a gente não deve, não deve apagar o fogo do Espírito e a gente não deve desprezar as profecias, a pergunta, então, que vem para nós é: como nós vamos saber o que é bom ou o que é ruim quando o assunto é profecia? Paulo, então, vai dar mais duas ordens. E se as duas primeiras ordens é sobre o que eu não devo fazer, ele agora vai me dar duas ordens sobre aquilo que eu devo fazer quando o assunto é profecia. A primeira coisa, ele vai dizer: ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Você já deve ter dito esse versículo para meio mundo, né? Provai de tudo e reter o que é bom. Às vezes você não sabia nem o contexto, né? Mas ele está dentro de um contexto de profecia. Então, ser aberto a declarações proféticas não significa ser ingênuo, não significa ser crédulo. O povo de Deus é um povo muito crédulo, que aceita tudo, não é? E nós não temos que aceitar tudo que se coloca, nem as músicas, viu? Presta atenção nisso. Você que é membro dessa igreja, presta atenção nisso. Nem as músicas que você ouve com o rótulo de música gospel, às vezes ela é tão ruim ou pior do que uma música que não é. Porque ela distorce tanta coisa, ela é tão doutrinariamente incorreta que pode criar em você, desenvolver em você uma fé torta. E que depois, para consertar isso, só Jesus na causa. Então, abusos de falsos profetas, de falsos mestres, né? Isso era comum tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Só que no Novo Testamento você já vê critérios sendo desenvolvidos para verificar isso. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, Paulo fala sobre um dom maravilhoso, que todo crente precisava ter isso. É o dom do discernimento de espíritos. É onde você começa a tentar entender. E eu falo muito isso aqui. Quem é que está com a bola do jogo? É Deus? É Satanás? Ou é você? Porque tem hora que a bola está na tua mão. Tem gente que olha para a vida espiritual assim: tudo de ruim que está acontecendo comigo está acontecendo porque tem uma força maior do que eu, mais poderosa do que eu, que está exercendo algum tipo de influência na minha vida. Isso é Satanás, é o inferno, sei lá o quê.
E para vencer essa força maligna, que é muito superior a mim, eu preciso de uma força maior do que aquela lá, que é maior do que eu também. E essa força, então, é Deus. Então a gente põe Deus e o diabo para brigar e senta numa cadeira de praia e vai tomar água de coco. Não é assim que funciona. Tem muita coisa que a bola está contigo, que a responsabilidade é sua. Então o dom de discernimento é aquele dom que me faz entender esse movimento espiritual. Não sei se eu poderia usar essa palavra, a gente usa ela muito em psicologia, que é a fenomenologia, aquilo que acontece à minha volta do ponto de vista espiritual, e não só na minha pessoa, na minha família e na minha igreja. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 1, o apóstolo João diz assim, escrevendo para as igrejas da Ásia Menor, que ele, pastoreando por carta, ele diz: examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. E a razão pelo qual ele pede isso, ele vai dizer, porque muitos falsos profetas têm feito o quê? Saído pelo mundo. Não necessariamente, presta atenção numa coisa, pessoas que são falsos profetas, mas o espírito do falso profeta sendo espalhado pelo mundo. E é o que a gente vê muito hoje. E nem precisa você ter dom de discernimento para você perceber a quantidade de falsos profetas que tem no mundo. E com o advento da internet isso ficou pior ainda, né? Você liga lá o seu Instagram, o seu Facebook, o seu YouTube, TikTok eu não sei, porque eu não tenho TikTok, né? E você vai ver cada profetada que você não sabe de onde está vindo aquilo. Né? Então você não precisa nem ter esse espírito. E o verbo que Paulo usa aqui nesse texto, muito interessante, porque é um verbo que traz a ideia de se colocar à prova alguma coisa para ver se isso é realmente verdadeiro. Quem usa esse verbo também é Tiago, no capítulo 1, verso 3, quando ele vai falar que Deus, ele também permite a provação na vida do crente para colocar a fé dessa pessoa à prova. Então ele diz assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. É o mesmo verbo que Tiago usa, é o mesmo verbo que Paulo está usando aqui para dizer, tem que colocar, que João está dizendo, né? João que diz? Não, é Paulo mesmo que diz, que tem que colocar à prova aquilo que está sendo dito. Não é? E quando ele diz que nós temos que colocar à prova todas as coisas, preste atenção nisso. A gente tem que entender isso de forma abrangente. Porque quando o assunto é discernir uma profecia, existem duas questões que devem ser consideradas: a mensagem e o mensageiro. Ok? Então, tanto o que se é dito, quanto quem diz deve ser avaliado. Então, às vezes, a pessoa traz uma coisa que parece até bíblica. Mas quem é essa pessoa? Às vezes, a mensagem é toda torta. A pessoa parece até boa, mas a mensagem é toda torta. Então, as duas coisas devem ser analisadas. Por isso, a melhor decisão de uma igreja é sempre ficar com as escrituras sagradas. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Havendo discernido a profecia que vem do Senhor, Paulo então orienta a igreja a fazer o quê? Se agarrar a ela. Esse é o sentido do ficar com o que é bom, ok? Provai de tudo, ou seja, coloca a prova, é de Deus, se é de Deus, aquilo que é bom, que é bíblico, isso eu vou me apegar e a isso eu vou agarrar. Então as boas profecias, determinadas como profecias genuínas, enviadas por Deus, inspiradas pelo Espírito Santo, são aquelas que são realmente do Senhor, essas são para o benefício da igreja. E Paulo vai dizer para eles, vocês precisam se ater a isso, se agarrar a essas profecias, se prender a ela, manter a posse dessas profecias na sua vida. Então, o verbo que Paulo usa aqui, ele é um verbo muito importante no Novo Testamento, porque ele é usado em outros lugares. Por exemplo, Jesus usou esse mesmo verbo que diz de agarrar, de se ater, né, que Paulo está usando aqui para falar em relação à profecia. Ele usou, por exemplo, quando ele foi falar daquela parábola do semeador. Então, lá em Lucas capítulo 8, verso 15, o menino vai colocar para nós aí, olha só o que ele diz lá. Ele usa exatamente o mesmo verbo. As sementes que caíram na boa terra são aquelas que, com o coração bom e genuíno, ouvem a palavra e faz o que com ela? Se agarra a ela, retém ela, mantém ela.
coloca ela no coração, se apropria dessa palavra. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 2, Paulo também usa essa palavra quando ele vai escrever para essa igreja muito confusa. E ele diz aí no verso 2 do capítulo 15 de 1 Coríntios: por meio deste evangelho, vocês são salvos, se fizerem o quê? Guardarem firmemente. Se agarrar, é o mesmo verbo que ele usa. Então, essas profecias que Paulo diz que são boas, elas deveriam ser recebidas e seguidas com cuidado, como uma verdade divina. Presta atenção. Se você sabe que a Bíblia é a fonte mais fidedigna de revelação profética de Deus para a igreja, o que você tem que fazer com a revelação bíblica diante do que Paulo escreveu para Tessalônica? Você precisa se agarrar a ela. Você precisa reter as suas verdades, os seus ensinos. Então, irmão, presta atenção, não despreze a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia com carinho, leia a sua Bíblia com todo vigor, guarde as profecias bíblicas em seu coração, espere com alegria o cumprimento das verdades que são tidas aqui para nós, principalmente aquilo que se refere à volta de Jesus. Essa é a nossa maior motivação. A gente tem a esperança que o nosso Redentor um dia virá e que nós nos reencontraremos com Ele. Essa profecia ela tem que estar agarrada no seu coração e trazer para você muita alegria e muita gratidão a Deus. E isso ajuda você a superar todos os traumas e problemas da sua vida. Nesse mundo, Jesus disse, só haverá aflições. Mas quando ele estava no discurso de despedida lá em João 14, e que ele começa a falar que ele vai partir ali a partir do capítulo 13 de João, isso vai até o capítulo 17, já falei isso aqui, e ele começa a olhar para os discípulos estão jururus, ele vai embora, ele colocou tanta coisa no nosso coração, e ele está dizendo que vai. Jesus falou, não turbe o coração de vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não tivesse eu ia lá preparar lugar e vou voltar e vou pegar vocês, para que o dia que nós estivéssemos juntos, nunca mais nós seremos separados e a alegria do coração de vocês será infinita e eterna. Essa é a esperança que nós temos. É isso que nos move como crentes. Porque problemas, irmãos, nós teremos todos os dias. Todos os dias nós temos um leão para matar. Tem dia que não é leão, é urso. Até pitbull às vezes aparece. Portanto, irmão, não despreze a sua Bíblia, se agarre a ela. Quanto às falsas profecias, Paulo ainda dá uma quarta ordem. O que eu devo fazer? Identifiquei. Não é de Deus isso. Ele vai dizer, afastem-se de toda forma de mal. Está aí no verso 22. Então, para finalizar, ele dá uma última ordem nessa sessão dizendo isso. E a gente lembra aqui que o assunto é profecia. Então, um falso profeta ou uma falsa profecia se constitui um mal para o corpo de Cristo. Muitas pessoas são prejudicadas por falsos mestres ou falsas mensagens. Gente, você não tem noção do que é corrigir distorção na vida de crente. Você não tem ideia de como é colocar no prumo uma vida que foi construída de maneira torta. Na própria Escritura, com coisas que são mal colocadas, colocadas na hora errada, do jeito errado. E essas profecias que não vêm do Senhor, Paulo vai dizer, elas devem ser consideradas não somente erradas, mas também maldosas. São profecias nocivas à fé das pessoas. Por isso Paulo vai dizer, rejeita essas coisas. Se apega à palavra. Então, se em relação à profecia divina, ele me manda agarrar-se a ela, naquela profecia que eu entendo que não é de Deus, ele usa um verbo que vai me dizer assim, afasta disso. Você quer ver onde ele usa isso? No capítulo 4, no verso 3, quando ele vai falar de imoralidade sexual, a gente passou por aí, no capítulo 4, verso 3, ele diz assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e que se abstenham. A palavra que é traduzida para nós como abstenham, essa palavra grega que está aí atrás, é uma tradução grega, é a mesma que ele usa aqui para dizer, afastem-se desse mal. Como eu afasto da imoralidade sexual, eu preciso me afastar do falso profeta, porque as duas coisas são capazes de destruir a vida de uma pessoa. Ou seja, a gente não tem que ter nenhum tipo de relação com isso.
não é? E aí ele finaliza com essas 4 ordens, essa parte da sessão. 2 negativas, ele diz que eu não tenho que apagar o espírito, eu não posso tratar com desprezo profecia, ou seja, ele é o cuidado que ele tem, porque ele sabe a importância de manter o espírito na igreja. Como que é isso para a vida da igreja? Feliz é a igreja que é sensível à voz do espírito, mas ele sabe que tem muita coisa estranha que pode prejudicar a vida da igreja. E aí ele diz, então, 2 coisas que eu não devo fazer, e ele diz 2 que eu devo fazer. Eu devo colocar à prova todas as coisas, e descobrindo aquilo que é bom, eu preciso me agarrar ao que é bom, e descobrindo aquilo que não é bom, Paulo diz, eu preciso me afastar dessas coisas. Como é que a gente conclui isso? Eu queria concluir fazendo algumas aplicações para nós. Primeiro, não é porque existem muitas bagunças no meio evangélico que Deus não está manifestando-se em sua igreja, né? Nós temos que ter o cuidado de não anularmos a manifestação do Espírito por excesso de zelo. Por isso que a igreja tem que orar. Por isso que a igreja precisa dobrar o joelho junto. Por isso que a igreja precisa aprender junto. Gente, uma coisa que tem me trazido muita alegria aqui nessa igreja. Você olha aqui, hoje é domingo à noite, a igreja está cheia, você pensa, por que é domingo à noite? Não, de manhã também. Você vai na classe do Ricardo, que é uma classe de doutrina, não tem lugar para você sentar. As pessoas estão sedentas da palavra de Deus. E nós louvamos a Deus porque nós temos crentes aqui nessa igreja que querem aprender. E a melhor coisa que tem é quando a igreja aprende junto. Porque é nisso que Deus se revela. É nisso que Deus ensina o seu povo, no estudo da palavra e no joelho no chão. Então você que já está aprendendo junto, vem orar junto também. Eu tenho certeza que Deus vai dar direção cada dia para a nossa igreja. Segundo lugar, a fonte mais segura para a gente lidar com profecia é sempre a palavra de Deus. Nela nós temos toda a revelação de Deus para a igreja. Essas profecias não podem ser desprezadas. Que coisa maravilhosa é a Bíblia. Prestem atenção numa coisa que eu vou te dizer a respeito da Bíblia. Eu já disse isso aqui, os crentes da igreja já conhecem isso aqui. Existem 5 níveis de relacionamento com a Bíblia que um crente pode ter com a Bíblia. O primeiro deles é quando você ouve a palavra de Deus. Então você veio aqui hoje e ouviu alguém lendo um texto. Ele apareceu aí, alguém falou, o Wesley citou texto, eu citei. O segundo nível é quando você lê. Isso foi projetado aqui, ou você está com a Bíblia na mão e você leu. Esse é o segundo nível. O terceiro nível de relacionamento é quando você começa a estudar aquilo que você ouviu e leu. Há um interesse maior no seu coração. De querer saber, você não quer chegar e só andar na superfície, você quer mergulhar mais fundo. Você quer descobrir os tesouros da palavra de Deus. Isso me leva ao 4º nível de relacionamento com a palavra de Deus, que é quando eu pego todo esse tesouro e toda essa descoberta e eu começo então a meditar sobre isso. O que isso tem a ver com a minha vida? Aonde se aplica isso em mim? Aonde se aplica na minha família, na minha igreja, na minha comunidade, na cidade, no meu país? O que Deus está me revelando aqui dentro da história da redenção? Onde eu me encaixo nisso? É a meditação na palavra de Deus. E o 5º e último nível é quando a gente pega tudo que a gente ouviu, tudo que a gente leu, tudo que a gente estudou, tudo que a gente meditou e aplica na nossa vida de uma maneira evidente. Que as pessoas vejam aquilo. A transformação que a palavra fez em mim. Então não despreze a sua Bíblia. Terceiro lugar, diante de tanta coisa estranha nos arredores do povo de Deus, faz-se necessário ter discernimento. Coloque sempre à prova aquilo que está sendo dito e quem está dizendo aquilo. Às vezes a palavra é boa, mas a fonte é ruim. E Satanás engana muito nessa área. Muita coisa. Então, não ouve, tudo é de Deus, tudo não é. Não sei quem disse para mim, falou, eu já tinha ouvido isso, falou para mim assim, pastor, às vezes as pessoas falam assim, poxa, é melhor ter uma igreja ali na esquina do que um bar. E a gente já nem sabe mais. Porque às vezes aquilo dali também vai destruir tanto a vida das pessoas. Então nem tudo que tem placa, tem um púlpito escrito igreja, significa que realmente nós temos uma igreja neotestamentária ali.
Não se envolva com círculos proféticos que você está vendo que não vem de Deus. Isso pode prejudicar a sua vida espiritual. Cuidado, em quinto lugar, com profecias sobre a volta de Jesus. Não se preocupe com isso. Viva de forma santa e justa. Se você é crente, você não tem que se preocupar com isso. Nem tem que temer a esse dia. Em último, vivamos atentos e sóbrios, como disse Paulo, até que Cristo volte e nos leve para morar com Ele eternamente. Amém? É isso que a gente quer. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o nosso Deus. Semana que vem, a gente encerra essa carta e nós vamos passar um período de mensagens mais evangelísticas, né? Mais púlpito batista. Pode mandar bala aí.